Bom, eu vou me apresentar, sou Mariana Tambellini Faustino e sou coordenadora da área de Ciências da Natureza, né, para o Programa de Recuperação e Aprofundamento. Hoje, mais uma formação do programa, né, vamos começar a dar início à primeira formação do segundo bimestre. Então, espero aí que vocês estejam já com a corda toda para dar início a um novo bimestre. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos curtos, cabelos ruivos, estou usando um óculos rosa, tenho olhos castanhos, visto uma blusa preta e atrás de mim vocês podem ver uma parede branca e algumas almofadas, tá bem? Então sejam todos muito bem-vindos. A gente gosta de falar bom dia, boa tarde, boa noite, aí independente do horário que vocês estejam assistindo, a gente espera que seja uma formação muito proveitosa. Vou subir então a apresentação de hoje. Tá cheia aí de novidades, é uma formação que vai comentar um pouco sobre a estrutura de como serão as nossas formações no segundo bimestre. Então, possui aí algumas informações muito relevantes, tá? Para a gente dar início aí ao segundo bimestre. Vamos começar com os objetivos. Apresentar, né? Iremos finalmente apresentar o caderno Aprender Sempre de Ciências da Natureza, o volume 1, né? A gente vinha trabalhando com outros cadernos e agora sim, no segundo bimestre, temos o caderno de Ciências da Natureza, tá bem? O Aprender Sempre. E vamos também falar um pouquinho sobre o eixo formativo e a estrutura dessas nossas formações no segundo bimestre. Um segundo objetivo, a gente vai iniciar o aprofundamento, né, teórico sobre o eixo formativo do segundo bimestre, e aí eu já dou aquele spoiler, né, já conto um pouquinho para vocês aí antes da gente começar a discutir, que vamos trabalhar com o eixo ensino por investigação. E especificamente na formação de hoje também conversaremos um pouquinho sobre natureza da ciência, tá bem? Por fim, a gente espera também com essa nossa pauta de hoje e com as nossas formações, assim como com o desdobramento que a gente está prevendo aqui nessa nossa pauta, estimular a reflexão sobre a própria prática docente, né, e favorecer o trabalho colaborativo entre os professores de uma mesma unidade escolar, né, de forma, então, a vocês levarem sempre em consideração o contexto da escola que vocês atuam, né, dos estudantes e em todas as suas ações didáticas, tudo bem? São esses os objetivos da nossa formação de hoje. Trago também a nossa agenda, né, para deixar bem explicadinho como serão os passos, aqui os 3 momentos da nossa formação de hoje. Primeiro momento, vamos conversar então sobre o programa, né, as formações nesse segundo bimestre. Num segundo momento, vamos trabalhar aí com a questão do eixo formativo, se aprofundando um pouquinho sobre ensino por investigação, natureza da ciência, e por fim, como vocês também já estão acostumados, no nosso terceiro momento, a gente vai trazer as sugestões para as atividades, né, do desdobramento nos ATPCs nas escolas. Chegamos ao primeiro momento, então prestem bastante atenção, a gente vai trazer algumas informações novas, tá bom? Sobre como que vão acontecer as nossas formações a partir de agora. Para começar, né, não tem como não comentar sobre o Aprender Sempre. Então, a gente já tinha falado em informações passadas que o Aprender Sempre estava lá disponível para vocês, né, já no site, e devem ter chegado também nas escolas, mas que os conteúdos que estavam presentes neste caderno, eles se referem ao segundo bimestre apenas, né? Então, por isso que nas formações passadas a gente usava o currículo em ação, né, e o São Paulo faz escola. Agora não, sim, iremos trabalhar somente com o Aprender Sempre, então olha lá, né, a nossa família dos cadernos. A gente tem o Aprender Sempre de Ciências da Natureza para o 9º ano do ensino fundamental, e aí eu trago na imagem o print, né, a capa do caderno do estudante, lembrando, né, que para o 9º ano ele vem o do estudante junto com língua portuguesa e matemática, e também trago menorzinho a capa do caderno do professor, tá? Aí sim, só para ciências, no componente curricular ciências, tá? E aí uma outra observação que eu vou fazer, no site da EFAP, quando vocês entrarem para baixar, né, vocês vão talvez ter dificuldade para encontrar o caderno de Ciências da Natureza, porque eu já pontuei, mas vocês têm que clicar no link do 9º ano, onde está escrito, por enquanto, só língua portuguesa e matemática. Se vocês clicam nesse link, vocês vão ver que o caderno tem ciências também, tá? Mas só uma observação aí. É possível que em breve isso já seja arrumado, tá bom? Mas só para vocês ficarem cientes disso.
E aí, do outro lado, os cadernos mais roxinhos são os cadernos da terceira série do ensino médio. Temos um caderno único para o estudante, que tem biologia, física e química, e temos os cadernos, né, as versões dos professores, então tem lá um volume só para biologia, um só para física e outro para química, tá bem? Então esses, a partir de agora, a partir do segundo bimestre, iremos trabalhar com o caderno Aprender Sempre. Bom, aqui eu mostrei então, né? Eu já comentei um pouquinho anteriormente, mas este o site do Currículo Paulista, então vocês podem ver que clicando em materiais, é o nosso número 1, né? Vocês vão ter a opção de selecionar ou educação infantil e ensino fundamental, ou ensino médio, vocês vão fazer a opção de vocês, no caso aí é o passo 2, e aí para o passo 3, selecionar Aprender Sempre, tá bom? Vocês vão encontrar todos esses cadernos para fazer o download. As nossas formações, né? Então, trago novamente esse slide, que traz a estrutura das formações. Então, algumas coisas mudaram, mas nem tudo. A gente continua tendo formações de etapa. Hoje, vocês estão assistindo, dia 28 de abril, é uma formação de etapa, certo? E temos também as formações de ano e série, elas vão intercalando. Então, a cada 15 dias tem a de etapa, né? E 15 dias a de ano e série, e na sequência fica uma atrás da outra semanalmente. Temos, assim, para representar esse esquema, o círculo maior aí, essa linha vermelha, representa o eixo formativo. Como eu já mencionei, o eixo formativo do segundo bimestre é ensino por investigação. Então, quer dizer, todas as nossas formações nesse segundo bimestre vão estar dentro desta abordagem, tá? Dentro dessas discussões que dizem respeito a ensino por investigação. Temos as formações de etapa, que trazem um aprofundamento teórico e uma abordagem mais geral da área de ciência da natureza, e temos também as formações de ano e série, com exemplos mais práticos para cada um dos componentes curriculares. Lembrando, né, a de etapa é única e a de ano e série são 4, com 4 formadores. Então, professores de ciências, para o nono ano tem uma formação, professores de química, para a terceira série tem outra formação, professores de física, para a terceira série outra, e por fim, química, a terceira série também tem outra, tá bom? Química, física e biologia. Acho que eu falei tudo. Nessas formações de ano e série também temos sugestões de metodologias e ferramentas didáticas, tá bem? Na interconexão entre essas duas formações, temos sempre as atividades para desdobramento. A gente gosta de reforçar que sempre vamos procurar dar uma continuidade para essas atividades. Então, aquela atividade que é prevista na formação de etapa vai ser depois retomada ou, de alguma forma, continuada na sugestão do ano e série seguinte, e assim por diante. Bom, e aí vocês já estão também super acostumados a ouvir a gente pedindo sugestões para vocês de temas, né? E aí a gente trouxe aqui nesse slide algumas das propostas de vocês que a gente conseguiu selecionar lá no nosso formulário, né? A gente sempre mostra o formulário, pede para vocês darem aí indicações do que vocês gostariam de ter nas nossas formações, que assuntos são legais para a gente discutir, e aí a gente selecionou essas 4 aqui que a gente está representando nas falas desses 2 professores, né? Então, atividades mão na massa, de baixo custo, era uma das sugestões. Outra, trabalhar com tecnologias. Uma terceira, práticas experimentais, né? Como é importante a gente trabalhar com práticas experimentais. E resolução de problemas. Bom, olhamos, né, verificamos todas essas sugestões de vocês, conversamos na equipe, e aí a gente chegou então à conclusão de que um bom tema para ser trabalhado nesse segundo bimestre é justamente o ensino por investigação, tá? Este será o nosso eixo formativo, o eixo que interconecta todas as formações de todos os componentes curriculares, né, da área de ciência da natureza para o segundo bimestre de 2022, tá bem? E aí agora eu vou perguntar, vou tentar aqui interagir com vocês, eu sei que a gente não tem, infelizmente, né, o chat, mas deem uma olhada nessas imagens, e se for o caso, vocês até podem pausar a gravação, né, o vídeo, para caso vocês queiram. A minha sugestão é escrevam, né, pensem, reflitam um pouquinho, como que vocês definiriam, né, qual que é a definição de vocês para ensino por investigação? Ou pensando assim, quais são algumas palavras que surgem quando a gente pensa em ensino por investigação? Aí vocês podem usar, inclusive,
essas imagens para ter algumas ideias, para tentar aí formular alguma definição própria, tá bem? Então, se for o caso, vocês podem pausar e escrever num caderno, aqui no seu diário de bordo, ou então eu vou dar mais um tempinho, ainda vou conversar um pouquinho sobre a estrutura, e aí depois, daqui a pouquinho na formação, a gente vai retomar essa discussão, tá bem? Bom, então dando sequência, né? Quem acompanhava as nossas formações no ano passado devem estar já lembrando dessa imagem que a gente trazia sempre, né? Porque ela é uma imagem que explica bem como que funciona as nossas formações, como que se dá a estrutura. No caderno Aprender Sempre, não comentei, então não vou comentar agora, a gente tem sempre 3 sequências de atividade, que a gente chama de SA1, SA2 e SA3. Então, vejam nesse esquema que vocês estão agora olhando no slide, o centro, né, está escrito lá, ensino por investigação, é o nosso eixo formativo, tá bem? E aí, logo acima, a gente tem a SA1, está sendo representada aí por um microscópio, tá? Essa é uma imagem só, assim, ilustrativa mesmo. E aí a gente tem, então, que nós iremos trabalhar ao longo da SA1, tanto na formação de etapa, que é hoje, como na formação da semana que vem de ano e série, com a temática natureza da ciência, tá bem? Depois, né, na próxima quinzena, a gente vai trabalhar a SA2, a sequência de atividade 2. E aí está representada aí por uma imagem, né, com alguém pensando, argumentando, tendo ali um quebra-cabeça na cabeça. E aí a temática que a gente vai discutir é a argumentação no ensino de ciências, tá bem? Então vai ser bem interessante também essa nossa abordagem. E, por fim, na SA3, então, ao término, né, praticamente do segundo bimestre, a gente tem uma outra sequência de atividade, a SA3, com trabalho de atividades investigativas. Então, o que a gente espera? Ao longo de todo esse processo, né, que compreende aí 6 formações, 3 de etapa e 3 de ano e série, a gente vai conseguir dar um panorama mais aprofundado sobre o que é ensino por investigação, pois tanto natureza da ciência, a argumentação no ensino de ciências, né, e atividades investigativas, elas estão aí relacionadas com essa grande temática que a gente selecionou de ser ensino por investigação. Tudo bem? Seguimos, então, a gente tem esse quadro que traz um resumo das temáticas que são trabalhadas lá no Aprender Sempre, em cada uma das sequências de atividade, em cada um dos componentes curriculares. Então, às vezes é interessante vocês darem um print, se quiserem ter esse quadro resumo aí fácil para vocês, né? Mas eu vou ler com vocês hoje a linha da SA1, quer dizer, quais são as temáticas que serão trabalhadas na sequência de atividade 1, a sequência que a gente vai focar na formação de hoje e na seguinte. Então, lá para ciências, para o 9º ano, a gente vai continuar, na verdade, né, discutindo radiação e suas implicações na saúde. Tá bem? Esse é o tema principal da SA1 do Caderno Aprender Sempre do 9º ano. Lá na biologia, na 3ª série, vamos discutir sobre diversidade dos vegetais, tá bem? Já em física, trabalharemos com força magnética e torque, e em química, transformações químicas e ligações. Quer dizer, é um tema, né, resumo. A gente, claro que na sequência de atividade, às vezes abordam outras temáticas, mas, de uma maneira geral, a gente pode resumir essa sequência de atividade a partir, né, desses títulos, tá bem? Nas próximas formações, eu vou aqui trazer essa tabela e a gente vai completando. Quando for a SA2, eu leio a SA2, quando for a SA3, eu converso com vocês sobre a SA3. Chegamos, então, na nossa linha do tempo, né? Vocês também já estavam acostumados a vê-la lá no 1º bimestre. É uma ferramenta interessante para vocês também acompanharem com a gente onde estamos, né? Em que ponto das formações a gente está. Então, acabamos de começar, né? Essa linha do tempo do 2º bimestre. Vejam lá que a bolinha em verde representa a formação atual que a gente está. Então, é ali a primeira, do dia, né, 28 de abril. E a semana A. Na semana A, como vocês também já sabem, a gente faz as formações de etapa. Na semana B, temos as formações de ano e série, tá bem? Então, vejam lá. A primeira duplinha vai trabalhar com a SA1
A segunda duplinha vai trabalhar com a SA2 e na terceira duplinha a gente vai trabalhar com a sequência de atividade 3. No finzinho, lá em 9 de junho, teremos uma formação de etapa, também super interessante, resgatando um pouco aí possibilidades interdisciplinares, tá bem? Então, essa é a carinha das nossas formações, né, ao longo desse nosso segundo bimestre. Bom, conversei bastante sobre como que vai ser as nossas formações, mas vamos agora, então, de fato, começar as discussões sobre o nosso eixo formativo, né? Vamos aprofundar essas temáticas, ensino por investigação, natureza da ciência. Bom, e aí vocês já, com certeza, aí pensaram algumas palavras, vocês já escreveram no caderno de vocês o que vocês têm, né? O que surge na cabeça quando vocês pensam em ensino por investigação, né? E aí, quando a gente traz uma definição de Scarpa, Saceron e Silva, o que é o ensino por investigação? É um ensino cujo foco principal esteja voltado para o desenvolvimento de ferramentas intelectuais que propiciem a investigação, é claro, né? E o quê? A resolução de problemas, certo? Então, é muito importante, né? Para essas autoras, na verdade, é um ensino que é apenas possível se a gente oferece oportunidades, né, para os estudantes que sejam apresentados, então, a problemas cujas soluções, por mais que não sejam tão evidentes, mas que sejam possíveis de serem alcançadas, né? Eles vão, então, desenvolver alguma investigação, eles vão observar fatos, eles vão ali desenvolver com os colegas, mas para buscar chegar em alguma solução, tá bem? Essa é a ideia do ensino por investigação, tá? A investigação, ela tem como pressuposto, então, ações e atitudes que o quê? Vão permitir a resolução prática de um problema, tá? Além disso, vão também ter ações e atitudes que vão estar envolvidas no processo de compreensão dessas práticas, dessas ações executadas. Espera aí, Mariana, não estou entendendo. Então, vamos passar para o próximo slide para a gente conseguir discutir melhor isso, tá? Vejam que a investigação ela pode ser entendida como um ciclo entre os verbos fazer e compreender. Como assim? Vamos lá. Você faz, ou então, né, os estudantes vão fazer uma ação. A partir disso, eles vão, então, com base nessa ação, eles vão compreender o que foi feito, né? Considerar o que se faz para compreender. E aí sim, quando você reflete sobre essa ação, você consegue colocar em prática novamente uma nova ação com aquilo que você aprendeu, com aquela reflexão que você desenvolveu, né, por conta da primeira ação que você tinha desenvolvido. Então, vejam que é um ciclo sem fim. Você vai, você faz, você reflete sobre, você faz novamente, né? Você faz, você reflete, compreende e desenvolve novamente uma próxima ação, tá bem? Então, o que quer dizer, né? Abre-se a possibilidade, né, para que os estudantes eles vão organizando, né, as informações que já possuem e também associando aos novos conhecimentos que vão aí sendo construídos, tá bem? Por exemplo, né, eles podem, de acordo, dado uma investigação que vocês possam propor para eles, né, eles podem, a partir da observação, a partir da experimentação, reconhecer variáveis que influenciam um determinado fenômeno. Da mesma forma, eles podem verificar que existem outras variáveis que não estão, né, interferindo naquele fenômeno que eles estão olhando, então podem desconsiderar, tá certo? E aí é a partir desta experimentação, deste vamos tentar, vamos por esse caminho, vamos por outro caminho, que se dá o ensino por investigação, tá bem? Então, não tem como, né? A gente, ao desenvolver práticas com base nessa abordagem de ensino por investigação, a gente permite os estudantes a resolverem os problemas propostos, compreenderem essas causas, né, do que foi realizado, assim como o que pode surgir, né, em decorrência disso que está sendo estudado, tá bom? Vou passar, então, para o próximo slide. O que é importante a gente entender, né, que um ensino por investigação não é um processo automático, não é a partir de um primeiro
momento, né, que você vai desenvolver com seus estudantes, que eles vão estar, então, super já habituados com os procedimentos investigativos. Então, é todo um processo, tá bem? Exige realmente aí tentar 1, 2 vezes, 3 vezes, até que eles vão também pegando o jeito da proposta, certo? E, bom, por que isso? Né? As concepções de ciências que a gente tem quando a gente pergunta para os nossos estudantes, e isso independente do nível escolar, muitas vezes a gente percebe concepções distantes, né, do real. Então, cria-se ali muitas visões estereotipadas que são muitas vezes reforçadas fora da sala de aula. Então, às vezes, em desenhos de animação, né, em filmes, a gente está ali acostumado a ver aquela história, a gente sempre comenta, né, do cientista maluco que vai estar lá nos laboratórios, é sempre uma imagem geralmente associada à masculina, né? Então, quer dizer, como que a gente pode ir desconstruindo essas imagens estereotipadas? Ou então, trazer a imagem do cientista para mais próximo daquele aluno. Será que aqueles alunos conseguiriam ser cientistas? Claro que sim, né? Mas e por que muitas vezes eles acham que está tão distante, né, dessa realidade deles? É importante também a gente conversar sobre a importância dos conhecimentos científicos para a tomada de decisão. Então, dada o momento histórico que a gente vive, que a ciência está tão aí imersa no nosso cotidiano, né? Então vamos conversar não tem como não falar, né, da pandemia, do Covid, todo mundo ouve falar de vacina, a ciência está o tempo inteiro, né, chegando aos nossos ouvidos, nos nossos olhos, independente de onde a gente está aí assistindo uma mídia, ou nas nossas próprias conversas. Então, como é importante a gente ter discernimento daquilo que está sendo falado, né, escutar os argumentos e validá-los, né, entender se aqueles argumentos então, têm uma qualidade para tomar as nossas decisões, né? Entender também que existem erros em ciência, né? Existem vieses na ciência, existe tudo uma questão de um contexto que também faz a ciência ser ali produzida. Por que alguns conhecimentos científicos são aí desenvolvidos e outros ainda não? Então, tudo tem uma questão também aí do contexto que está sendo inserido e a gente precisa discutir isso, sendo nós professores de ciências da natureza, tá bem? Além de que tem o processo de validação do conhecimento. Então, como se dá esse método científico? Será que se eu desenvolvo alguma coisa, eu publico diretamente num artigo e aí é assim que se dá? Né? Não, tem toda uma questão de validação, né? Tem toda uma questão de cientistas, pesquisadores estarem ali atentos e fazendo a própria avaliação daquilo que está sendo desenvolvido, né? Avaliação por pares, que é o que a gente chama. Tá bem? Então, quer dizer, é muito importante a gente discutir sobre as concepções de ciência. E não é à toa que, então, a gente escolheu trabalhar com a SA1 esse viés, essa seleção aí da natureza da ciência, tá bom? Então, dentro do grande espectro de ensino por investigação, a gente vai estar trabalhando com questões de natureza da ciência, tá bem? O que é, então, essa natureza da ciência? Bom, já discuti bastante, já comentei, né, algumas coisas. Apesar de a gente ter diferentes delineamentos em referenciais, né, a gente sabe que, de uma maneira geral, a gente pode tentar caracterizar a natureza da ciência com esse ciclo, né? Então, que faz parte, né? Então, podemos abordar características dessa investigação científica, método científico, como eu já vinha comentando, né? O papel do conhecimento que é gerado, qual a importância, né? Até mesmo para, como a gente comentou, tomada de decisão, né? O trabalho dos cientistas como um grupo social. A gente tem, muitas vezes, associado ao trabalho do cientista, um trabalho solitário, né? E existe, claro, ali um momento que no laboratório ele vai estar ali talvez sozinho desenvolvendo um experimento ou verificando alguma coisa no campo, mas não se dá exclusivamente individualmente. Sim, o trabalho científico é mesmo nessa discussão e diálogo com outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas, às vezes muito longe, né? Às vezes em um outro país, no outro lado do planeta, tá bem? E a ciência, como eu comentei também, ela é afetada pelo contexto social, tá? Não podemos deixar de considerar isso, na verdade.
e todos os paradigmas que orientam os trabalhos dos cientistas, que são paradigmas diferentes daquilo que já foi muito no passado, e a gente vai aí também construindo uma nova, né, formas de se desenvolver ciência. Então, isso também é interessante a gente discutir, tá bom? Tá bem, Mariana. Então, já sabemos um pouquinho, né? Já conseguimos nos aprofundar um pouquinho sobre o eixo formativo, sobre a natureza da ciência, como que vai funcionar agora, né, na formação ano e série, porque a gente sabe que na formação de etapa a gente tem essa pincelada mais geral, mas e aí lá nas nossas formações específicas, né? Pois bem, a gente sempre vai dividir a nossa formação de ano e série em objetivos gerais, né, e objetivos específicos. Bom, objetivos gerais, como o próprio nome já diz, são objetivos que estão relacionados aí às habilidades essenciais, vamos discutir um pouquinho sobre isso, vamos discutir diferenciar as metodologias, tá? Vamos também conversar sobre possibilidades de práticas interdisciplinares. Vejam que esses objetivos gerais, eles vão estar presentes em todas as sequências de atividade, tanto na SA1, como na SA2 e na SA3, tá bem? E aí, sim, depois de a gente trabalhar os objetivos gerais, a gente também vai trabalhar os objetivos específicos de cada uma dessas formações. E eles são diferentes, tá bem? Então, o que eu posso comentar com vocês? Que os objetivos específicos da SA1 vai ter alguma relação com a questão da natureza da ciência, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá bom? Tem lá os objetivos da SA2, que vão estar relacionados com a temática que a gente vai se aprofundar na SA2, que é a argumentação no ensino de ciências, e o objetivo específico é da SA3, que também vai estar relacionado com a temática que a gente vai discutir nessas formações, que é as atividades investigativas, tá? Vamos, então, conhecer aqui os objetivos gerais, tá? O que a gente sempre fala, que é muito importante, é que esses objetivos, eles só funcionam, na verdade, se vocês levarem em consideração todos os seus conhecimentos, todos os seus saberes da experiência, tá? Saberes da prática. Então, quando a gente traz aqui essa proposta, a gente está sempre levando em consideração, esperando que vocês também coloquem, né, a parte de vocês, esses conhecimentos que vocês já possuem, que é muito rico, tá bem? Então, aqui são sempre sugestões de possibilidades, e vocês vão aí adaptá-las de acordo com os saberes de vocês, de acordo com o contexto das escolas de vocês, tá? Primeiro objetivo geral, então, identificar e estabelecer relações entre as habilidades essenciais a serem desenvolvidas e os objetivos de aprendizagem de cada aula, tá bem? Objetivo geral 2, desculpa. Organizar a gestão de sala de aula e adaptar as atividades à realidade escolar, de maneira a privilegiar metodologias diferenciadas e potencializar a participação, a autonomia, as interações e o engajamento dos estudantes, tá? E das estudantes. Muito bem. E temos ainda mais um slide de objetivos gerais. O objetivo geral 3 é dialogar, sempre que possível, com outros, né, outras professores, professoras da unidade escolar, visando o desenvolvimento de ações ou interdisciplinares. Tudo bem? E, por fim, o quarto objetivo, esse objetivo está mais relacionado às atividades de desdobramento, tá bem? Então, qual que é? Né? Potencializar a reflexão sobre a própria prática docente, através da avaliação de ações e do compartilhamento de experiência com pares nos momentos de desdobramento, tá bem? Então, vocês vão ver que na formação de ano e série da semana que vem, os formadores, né, a Evelise, a Andrea, o Márcio, o João, eles vão discutir principalmente os 3 primeiros, né, o 1, o 2 e o 3, objetivos gerais. O 4 sempre vai ficar aí no finalzinho da nossa pauta, para discutir no desdobramento. Tudo bem? E agora, finalmente, os objetivos específicos da SA1, né? A gente também espera que vocês tragam aí as discussões, né, com os próprios saberes de vocês, e a gente está relacionando esses objetivos com a natureza da ciência. Então, qual que é o primeiro? Olham lá, vejam se tem alguma conexão ou não. Possibilitar discussões sobre o que é ciência, bem como sobre o método científico em seus processos de produção. Então,
tem a ver, né? A gente estava discutindo sobre a natureza da ciência, como é importante resgatar aí com os estudantes o que é ciência, né? Como que é, como se dá o método científico. Esse é o primeiro objetivo específico. O objetivo específico 2 é o seguinte: apresentar aos estudantes um artigo científico a fim de que sejam discutidos elementos da escrita científica, comparando com o artigo de divulgação. Então, né? Ai, mas Mariana, como que vão trabalhar com artigo científico? Mas não é muito difícil. Claro, gente, sim, a ideia aqui é vocês indicarem, mostrarem para esses estudantes, né, o que é um artigo científico. Será que já ouviram um artigo científico? Como que funciona? Qual que é a diferença quando a gente pensa num artigo de divulgação? Então, esperem, vai ser muito legal. Daqui, né, uma semaninha, vocês vão ver a formação de Anisérie e cada um dos componentes curriculares vão trazer uma discussão, né, possibilitando isso. Como a gente pode trazer esse artigo, como a gente pode discutir com os nossos estudantes. Porque, de certa forma, é mostrar como a ciência ela é feita, tá bem? Então, eles vão ter a oportunidade de, às vezes, pela primeira vez, se deparar com um artigo científico. Bom, o que a gente espera no final de tudo isso, né? Então, quando a gente alia, né, os pressupostos do ensino por investigação, né, com um trabalho pedagógico que seja voltado para as habilidades essenciais na área de ciência da natureza, né, lembrando que o Aprender Sempre ele foi construído com base na matriz de habilidades essenciais, né? Então, a gente acredita contribuir tanto para a compreensão do que é ciência, né, e de seus processos, quanto para a formação de um cidadão crítico, né, aos assuntos do cotidiano que exijam um posicionamento frente a essas questões científicas. E a gente sabe que são muitas, né? Então, esse é o nosso grande foco, nosso grande objetivo. Por fim, estamos chegando agora, então, no nosso terceiro momento. Um terceiro momento é muito importante, porque, de fato, a gente vai discutir aqui, conversar um pouquinho sobre as sugestões das atividades que a gente propõe para vocês, né, para serem desenvolvidas aí nos tempos de ATPC nas escolas. Bora lá, então, entender qual que é a nossa primeira sugestão, tá bem? A primeira sugestão está lá: desenvolva uma reflexão individual ou coletiva sobre as 4 dimensões de práticas investigativas em ciência da natureza. Então, retome, a primeira coisa, retoma aquilo que vocês já escreveram sobre o que vocês tinham com base aí no que era ensino por investigação. Tenha essas palavras ou esse texto que vocês construíram aí em mãos. Depois disso, a ideia, né, até mesmo lembrando daquele objetivo geral 4, que dizia a respeito sobre a reflexão, né, pensem em alguma prática que vocês já desenvolveram, e aí vocês podem tentar fazer uma análise dessa prática com base nessas 4 dimensões. Então, será que como que, nessa prática que eu desenvolvi, como que estava a questão do aprender ciência? E o que eu quero dizer com aprender ciência? Esses conhecimentos conceituais e teóricos, como que eu trabalhei isso com os meus estudantes? Segundo ponto, aprender a fazer ciência, né? Será que eu discuti com esses estudantes questões de engajamento na resolução de problemas? Será que eu propus para esses estudantes algum problema, alguma questão aí para eles irem atrás, para eles pesquisarem, para eles se engajarem, né? Dar essa autonomia para eles irem atrás do próprio conhecimento, né? E de certa forma, fazendo, então, um paralelo, né, com o método científico, como que a gente faz ciência. Bom, aprender sobre ciência. Então, um terceiro ponto é esse, aprender sobre ciência. Será que nessa prática que eu também desenvolvi, eu tinha, né, elementos ali, características do processo de construção do conhecimento, as relações que se dão entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente? Então, então vocês vão aí pontuando. Por quê, né? Porque no final das contas, se vocês percebem que vocês estão dando mais foco para um ou outro, numa próxima prática é aquela história, né, de você sempre refletir sobre a ação. Então, você pode mudar um pouquinho a abordagem, né, inserir uma nova prática que vai estar dando um olhar focado para uma outra área que tenha ficado aqui desprivilegiada nessa prática que você desenvolveu, e assim por diante. Mas antes, não esqueci, faltou mais um, que é aprender
a lidar com temas sociocientíficos. Então, também, como será que essa minha prática desenvolvia essas temáticas, né? Será que eu possibilitava aos estudantes confrontar diferentes aspectos, né, de uma mesma questão para chegar a uma tomada de decisão? E como que acontecia isso? E aí vocês vão poder contar para a gente também. Então, tudo isso que vocês estão desenvolvendo, vocês podem depois contar para a gente lá, ou no nosso Padlet, ou no nosso formulário, que daqui a pouquinho eu mostro o link, tá bom? Mas é uma prática o quê? Reflexiva, né? É um momento que vocês vão poder fazer ou sozinhos, ou se vocês têm ali um grupo no ATPC com outros professores, é muito rico também desenvolver uma prática dessa com outros professores, discutindo aí pontos de vista, vendo como que um trabalha. Pode ser até mesmo de componentes curriculares diferentes, gente. A gente consegue desenvolver práticas assim, tá? Mesmo com professores de outros componentes curriculares da área de ciências da natureza. Muito bem. E aí, uma segunda sugestão é que vocês retomem, e aí podem ser a partir dessa pauta mesmo, que vocês podem baixar lá no repositório, os objetivos gerais e os objetivos específicos, né, da formação SA1. Por quê, né? Porque na semana que vem, a gente, como eu já mencionei, vai ter a formação de ano e série, e os formadores vão estar ali atentos a esses objetivos para discutir as possibilidades, né, de atividades ali do Caderno Aprender Sempre. Então, vocês podem retomar, dar uma olhadinha ou tomar nota, para depois melhor acompanharem, né, as formações da semana que vem. A gente sempre gosta de frisar essa frase aqui, né? Então, apropriem-se deste momento formativo com os pares, né? Quer dizer, nas escolas de vocês, porque são as discussões que são estabelecidas nesse ambiente, no contexto de vocês, que são as mais ricas e com maior potencial, né, de transformação aí da realidade que vocês estão inseridos, tá bom? Da realidade dos seus estudantes. Bom, nosso lembrete, como sempre, não se esqueça, né, que sempre poderá entrar em contato com a gente pela comunidade de Ciências da Natureza, né, e nossos Padlets. Então, podem postar, fizeram um textinho bacana, querem compartilhar com a gente, sintam-se à vontade, tá bom? Ai, não quero transcrever, só posso tirar uma foto e postar a imagem? Também pode, Fiquem à vontade mesmo para vocês compartilharem com a gente todos esses saberes, tá bom? Porque a gente também aprende muito com vocês. Eu sempre falo, nunca me canso de repetir, né? Formação continuada de professores é um processo horizontal. Todos ali têm muito o que ensinar e muito o que aprender. Olha lá os links. E desta vez eu trouxe um QR Code do formulário. Então, acho que pode ajudar vocês, tá bom, gente? Porque realmente, né? Ficar decorando esse link com G4, 6Q, não dá. Então, aqui tem um QR Code. Vocês podem tirar um print, vocês podem já, neste momento, se vocês estiverem vendo no computador e estiver com o celular disponível, pode olhar o QR Code e ver se ele está funcionando para direcionar diretamente, direto, né? Direto é ótimo, mas direcionar para o formulário, tá? E os links do Padlet também são simples, é sempre o mesmo corpo, né? padlet.com/profmaritf/ né? Biologia 2022, ou no lugar de Biologia 2022 pode colocar Ciências 2022, Física 2022, Química 2022, que vocês vão acessar os 4 diferentes Padlets, nunca sei como que fala. Vamos lá, gente, então, sistematizando a nossa formação de hoje. Passou rapidinho, foi muito gostosa, muitas informações, acho que talvez até ficou meio pesado, muitas né, novidades aí, discussão sobre eixo formativo, mas vocês vão, na próxima já de ano e série, com certeza já vão estar acostumados com essa nova temática que a gente está trabalhando. Bom, conhecemos a estrutura das formações de ciências da natureza, né, do programa de recuperação e aprofundamento do segundo bimestre, foi lá o nosso momento 1. Depois a gente começou a discutir, né, sobre o eixo formativo, o ensino por investigação, dando uma ênfase maior aí para a questão da natureza da ciência, tá bem? E, por fim, conhecemos as sugestões de atividades para os desdobramentos nas escolas.
A gente gosta muito, né, de também saber da opinião de vocês. Então, aqui voltou, tá, o formulário oficial da EFAP. Então, é um outro QR Code, eu gosto de sempre explicar. São duas pesquisas diferentes, tá? A primeira é aquele formulário de ciência da natureza, que vocês vão poder colocar sugestões, críticas, dúvidas, e a gente vai estar sempre ouvindo, né, vocês, sempre para comentar algo também que vocês possam ter colocado lá. E este já é geral, tá? São todas as formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Vocês vão entrar, vão dar a opinião de vocês, uma nota de vocês, e aí a gente consegue também compilar, sabendo como que está esse feedback. Se a gente está chegando no ponto onde vocês gostariam, se precisamos aprimorar, tá? Então, é muito importante a gente ter essa opinião de vocês, tá bom? E a cada uma das formações existe uma avaliação nova. Então, ao término dessa, vocês vão poder lá avaliar a minha conduta ao longo dessa formação, como que foi as discussões que a gente estabeleceu aqui. Na semana que vem, na formação de Anicérie, a mesma coisa. Então, de novo, vocês vão poder entrar e aí vão, eu assisti a de ciências com a formadora Evelise. Comenta pra gente como que foi, tá bom? Então, são formações diferentes. Temos as referências, como sempre, a gente também traz para vocês, tá bom? Caso vocês queiram aqui olhar os trabalhos que a gente trouxe sobre ensino por investigação, estão aqui. São 2 páginas de referências, tá bem? Então, bom, vou aqui, antes de me despedir, eu acabei não comentando sobre os professores justamente que fizeram ali algum comentário no formulário. A gente sempre gosta, né, de trazer no finalzinho da nossa formação essa lembrança, né? Então, vamos lá, professora Mara Silva, acho que eu li correto o e-mail, né? A professora Mara colocou assim: seria interessante incluir atividades com adaptação, né? Adaptações para os alunos especiais. Professora Mara, é extremamente importante, né? Esse seu comentário. Vamos sim olhar para isso, vamos buscar nas próximas pautas, a gente, né, você, por favor, aguarde algumas pautas passarem, porque a gente sempre tem um certo delay aí no que diz respeito à gravação e elaboração de pauta, mas vamos sim trazer, principalmente aí para o final do segundo bimestre, algum comentário no que diz respeito a isso, tá bom? Alguma adaptação de alguma atividade. Então, é muito legal. Espero que você também possa voltar depois no nosso formulário e especificar, às vezes, né, no seu contexto, né, qual seria a necessidade real aí dos seus alunos, dos seus estudantes, tá bom? Pode fazer isso também. E professor Henrique, né, que solicitou aí links, sugestões, né, de atividades extras para cada uma das sequências de atividade. Então, professor Henrique, vamos, aguarda na semana que vem, a gente vai começar com o caderno Aprender Sempre, tá? E vamos começar com a sequência de atividade 1, e todos os formadores trazem, além das atividades que estão ali no caderno, alguma outra sugestão extra, tá bom? Então, espero aí que você goste bastante das formações que estão por vir. É isso, gente, deu aqui meu tempo também, espero que vocês estejam já renovados para um novo bimestre, né? Uma semana aí tá acabando, então bom trabalho, bom final de semana também, a gente se vê daqui a 15 dias, e sempre uma grande honra estar aqui com vocês. Me despeço das minhas colegas intérpretes de Libras, que hoje eu nem comentei oi, mas falo tchau para elas. E é isso, gente. Até a próxima. Fiquem bem, tá bom? Tchau, tchau.